Aleluia! Boa tarde, boa noite, bom dia para todos que estão me ouvindo. Eu gostaria de trazer uma meditação sobre o Sermão do Monte. Você tem certeza que você capturou o sentido do Sermão do Monte? Eu não tenho, mas estive meditando essa semana e gostaria de compartilhar contigo Mateus capítulo 5. Está assim escrito, a partir do verso 1: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte. E tendo ele se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo... Vamos parar um pouco aqui no primeiro verso e começar a entender o Sermão do Monte, no sentido de que Jesus se dispõe agora a estabelecer o reino de Deus. E monte na Bíblia é uma perfeita simbologia de reino. Quando diz Jesus subiu ao monte, diz Jesus tomou a posição de implantador do reino. E na verdade, mais do que implantador do reino, Jesus se assentou. Se assentou aonde? Aonde Jesus se assenta? No trono. Como rei, ele se assentou como rei para estabelecer o quê? A constituição do reino. Para estabelecer os princípios do reino de Deus. Aleluia! E aqui, quando ele se assenta, quando ele se coloca na posição de autoridade, que é uma posição de ministração, porque na autoridade ele ministra, ele é a fonte de todas as coisas boas, toda virtude, todo dom perfeito vem dele. Quando ele se assenta, os verdadeiros discípulos se aproximam. Esse texto é bem claro, os discípulos se aproximaram de Jesus. E o que Deus está te chamando hoje é para se aproximar do Mestre, se aproximar do Senhor, porque não há frutos sem a aproximação e sem intimidade com Jesus. A fonte é Ele, e nós, se nós tentarmos agir por nós mesmos, nós seremos falhos, porque entraremos no humanismo, na independência de Deus. Eles se aproximaram na dependência. E João capítulo 8, a partir do verso 31, diz que aqueles que permanecem na palavra que são verdadeiramente os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é estar na palavra, é estar naquilo que o Senhor vai exalar, porque Ele é a palavra. Estar próximo de Jesus Cristo. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, isso é João capítulo 15, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, quando eles se aproximam, o Senhor começa a ensiná-los. E assim vem o verso 3, primeiro padrão deste ensino do Sermão do Monte é: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tremendo. Aqui começa o primeiro padrão, é um reino formado na humildade. Servos humildes a serviço de um Senhor que é manso e humilde de coração. Os orgulhosos Deus resiste, está em Tiago. Mas aos humildes o Senhor dá o que? Graça. A graça de Deus é dada aos humildes, aqueles que não se acham grande coisa, aqueles que não imaginam o que poderiam fazer sem o Senhor. É na humildade. Os humildes de espírito, porque deles é este reino, o reino dos céus. Verso 4 diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando você se aproxima do Senhor Jesus, na humildade, na posição correta, reconhecendo quem Ele é, você começa a ser aquebrantado pelo Senhor. O choro é o choro do aquebrantamento, o choro do espírito, o choro da sensibilidade, o choro do compartilhar as dores com o teu irmão, o choro da intercessão, o choro do resgate, o choro da alegria, por que não dizer? Porque choramos também de alegria. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os sensíveis, porque há consolação através do Espírito de Deus. E aqui está falando de uma propriedade do reino. Os servos entram em humildade diante de um Senhor que também é humilde e manso,
E agora eles entram numa consolação, num tratamento, numa cura. Esse é o reino. O reino começa a ser formado de pessoas curadas, de pessoas tratadas. E agora continua no verso 5, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Talvez na nossa infância, na nossa juventude, nós fomos ensinados a sermos agressivos, a sermos dominadores, a sermos lutadores, mas a palavra do Senhor nos dá uma nova arma, mansidão. A terra será herdada pelos mansos, aqueles que se deixaram ser tratados pelo Senhor, a ponto de se tornarem mansos, tratáveis, pacificadores, dóceis, fáceis de lidar. O agressivo, ele não é manso, ele é difícil, ele é melindroso, ele é violento com as palavras, com atitudes, mas o Senhor quer ministrar no teu coração mansidão. Estamos aqui implantando um reino, ele é diferente. Por isso que hoje, se você olha para as igrejas e aquilo que nós temos visto como mundo evangélico, talvez você esteja escandalizado. Talvez você esteja revoltado, talvez você esteja dizendo, mas é isso que é o reino de Deus? E eu te digo não. E aqui está o próximo verso, verso 6, que diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado é você quando você se indigna com uma injustiça, quando você se revolta no sentido do espírito, com um tratamento mau, com uma atitude má, com mau uso da autoridade, seja a nível de um membro de igreja, seja a nível de um ímpio, seja a nível de uma autoridade secular, seja a nível de uma autoridade religiosa. Não estamos falando de ninguém, não estamos dando indiretas para ninguém, nós estamos dizendo que a igreja do Senhor Jesus tem estado enferma, e é tempo do Senhor reinar, e é tempo dos seus servos se levantarem com esse desejo, com essa fome de justiça, com essa sede de justiça, porque nós seremos fartos no reino. O reino vai nos providenciar essa justiça que nós queremos ver. Nós queremos ver justiça nos nossos irmãos. Nós queremos ver justiça nos nossos líderes, nós queremos ver justiça nos profetas, justiça nos apóstolos, justiça nos pastores, justiça nos mestres, justiça nos evangelistas, justiça nos irmãos e irmãs, justiça dos pais, justiça dos filhos. É a lei de Deus que nós estamos buscando, a implantação através do reino, mas só através da ação do Espírito de Deus, no dom do Espírito, é que nós vamos ver essa transformação do caráter do homem. Bem-aventurado, verso 7, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Veja, mais um ponto, que à medida que nós estamos nos aproximando do Senhor Jesus, nós estamos vendo o quanto nós somos falhos, o quanto nós temos sido abençoados e beneficiados pela sua misericórdia. Nós não somos nada. Esse que vos fala não é nada, nenhum de nós é alguma coisa, mas é a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a qual não foi de graça, porque o Senhor Jesus pagou um preço muito alto para eu estar hoje aqui na tua presença, falando em nome dele. E para que você esteja também na presença de outros homens e mulheres falando na autoridade do nome dele, o preço do sangue do Cordeiro de Deus foi pago para que você e eu tenhamos essa oportunidade. Portanto, não vamos fazer a graça menor, vamos fazer a graça maior, através do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa fidelidade ao Senhor. Por isso é que, bem-aventurados os misericordiosos, nos quais a misericórdia que nós alcançamos, nós queremos operar para as vidas. Não queremos que as vidas sejam privadas da graça de Deus, por isso trabalharemos, não queremos julgar o pecador, mas queremos ser instrumentos de salvação. Jesus mesmo falou, eu não vim julgar, eu vim salvar. Porque já tem quem julgue a palavra, e a palavra é o próprio Senhor Jesus. Mas hoje o ministério é de salvação, e hoje eu e você não estamos aqui para condenar ninguém, não estamos aqui para nos levantar contra o ministro A ou o ministro B, nós estamos aqui para abençoar.
para operar compaixão e misericórdia. E bem-aventurado cada um de nós que formos misericordiosos e que pudermos perdoar os nossos irmãos, porque nós também alcançaremos misericórdia. Se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Com a medida que julgarmos, nós seremos julgados. A lei é muito clara, a lei de Deus. E agora nós queremos entrar na presença de Deus dessa forma. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu creio que aqui está a parte mais importante de toda essa ministração. A ministração do Espírito de Deus para te dar a você e a mim uma limpeza no coração. Uma limpeza dos nossos pecados, dos nossos maus pensamentos, de toda a corrupção, de todo embaraço, de todo o pecado, de toda a cobiça, de toda a agressividade, ira, de toda a porfia, de toda a inveja, de todos os ciúmes. Nós queremos estar santificados. Nós verdadeiramente queremos ser nação santa, porque aqueles que estão limpos de coração, estes verão a Deus. Queremos ver ao Senhor, queremos contemplar o Senhor. O salmista perguntava: quando verei face a face, esteja limpo de coração. Não é só ser contemplado pelo Senhor, mas contemplá-lo, ouvi-lo, aproximar-se de Deus, a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Eu quero que você receba essa palavra com bom ânimo, com alegria, porque Deus está ministrando no teu coração, está ministrando no meu também. E eu vou fechar agora no verso 9, que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o fechamento é que este reino é um reino de ministros da reconciliação. Este reino é um reino de pessoas que estão a serviço do rei para trazer os homens num relacionamento com Deus. Não para excluí-los, mas para incluí-los. Não para condená-los, mas para perdoá-los. Não para silenciar, mas para proclamar a boa nova de salvação. Jesus Cristo morreu pelos teus pecados para que você tenha paz com Deus, para que você se aproxime, para que você não faça a graça vã, porque hoje é oferecido para você, oferecida tão grande salvação. Recebe essa palavra, deixa a tua vida se transformar. Não olhe para a direita nem para a esquerda, não olhe para o irmão, não olhe para o pastor, não olhe para a irmã, não olhe para o filho, não olhe para o pai, não olhe para a mãe, não olhe para a filha, não olhe para os homens, mas mira Jesus Cristo, aproxima-te dele, deixa ele te fazer um verdadeiro filho de Deus, a reprodução do seu caráter, a reprodução da sua essência, da vida. E aquilo tudo que você fizer nesse espírito, você vai gerar vida, você vai gerar alegria, você vai gerar perdão, você vai gerar paz, e as pessoas verão a mansidão e a humildade no teu coração como um verdadeiro discípulo de Cristo. Eu quero te abençoar, eu quero declarar essa oportunidade de você viver essa palavra. Não só recebê-la e se alegrar nesse momento, mas vivê-la na essência no teu dia a dia. É assim que eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.